Só fazer uma introdução, né? Mas o pessoal não entra aí, porque eu não tenho muito tempo, porque eu tenho médico agora às 3 horas. Mas aí, o intuito dessa reunião é tirar as dúvidas de vocês. Eu vi o pessoal falando lá sobre, tem que focar o FADER, focar GVINCE, não sei o quê. Então, esse tipo de abordagem que eu quero fazer com vocês, tá? Qual que é o curso, o que eu acho que vocês deveriam investir. Então, opinião profissional minha, tá? Jorge, tá por aí? Eu tô passando o link pro pessoal entrar, porque agora só tem 7 pessoas aí. Eu precisa do que aí? Alô? Jorge? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim. Eu tô passando o link pro pessoal entrar aí. Beleza. Nós temos 8 pessoas, tirando eu e você, são 6, né? O tal já tá em 11. Vamos lá. Podemos iniciar, né? Enquanto o pessoal está entrando aí, a gente já está dando os primeiros passos aqui, né? Então, vamos lá, pessoal. Bom, a ideia do curso, que basicamente é a ideia do curso? É pegar o SQL Server numa visão mais administrativa, talvez. Agora o pessoal fala, isso é curso para DBA. Não, DBA é mais coisa, garanto para vocês, tá? Mas o conteúdo, ele vai te dar uma flexibilidade maior, a gente vai começar desde a instalação e a configuração, né? Do SQL Server, algumas coisas de configuração, também que acontece na hora da instalação, tá? Do ambiente. A gente vai passar por uma parte de gerenciamento de banco, planejamento, criação. Então, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do banco, vamos falar um pouco sobre Foreign Key, como é que funciona, como é que eu faço o relacionamento de tabela, por que eu crio o relacionamento daquela forma, um para N para N, tá? Então, vai ter um pouco de conceito, sim, vai ter um pouco de teoria, sim, mas sempre focado na prática, não aquela coisa focada só em teoria, tá? Nós vamos falar também sobre a questão
de recuperação de dados. O pessoal fala, mas tem que ensinar a gente a recuperar informação, resolver problema. Módulo 3, recuperação de desastre, planejamento de estratégia de backup, backup de banco de usuário, restauração de banco, entendeu? Execução de operação de restauração. Então, assim, a gente vai trabalhar com várias opções de restauração, vários tipos de backup, backup diferencial, backup full, gerenciamento de backup, vamos falar sobre SQL Agente, a gente vai agendar backups para serem executados em determinados horários, vou ensinar vocês a taxar banco, tá? Então, tudo isso a gente vai aprender dentro do módulo 3, tá? O módulo 4 a gente vai trabalhar com índice, nós vamos falar sobre índice, o que é índice, quais os tipos de índice, que tipo de índice tem uma velocidade maior, quando é que eu crio um índice composto, quando é que eu crio um índice simples, um índice clustered ou não clustered, que são índices diferentes, qual que é a vantagem deles ser clustered ou não, isso aí a gente vai falar também, entendeu? O custo de uma consulta, a gente vai aprender a analisar esse custo, a saber como é que esse custo é feito pelo banco de dados, o que eu posso fazer para melhorar uma performance de um relatório, de uma consulta, de uma tela, entendeu? Então, isso aí é bem interessante também, porque às vezes vocês estão gerando uma aplicação dentro do Fader, dentro do GVince, ou do Indev, ou o que seja, né? E, às vezes, a aplicação ali, ela vai criar o índice padrãozão ali, ou seja, ela não vai analisar qual que é a melhor forma de criar um índice. Então, muitas das vezes, vocês vão ter que fazer essas alterações dentro do banco, né? Às vezes, uma criação de um índice dentro do banco, um índice específico, uma criação de um índice composto, às vezes, né, fica melhor para determinados casos, índice composto que índice simples, Então, a gente vai aprender tudo isso, né? E o custo de cada tipo de índice. O que é melhor, eu criar um índice pela data ou pelo nome? Né? Então, qual que é o maior custo de busca dentro do banco de dados? Qual que é um índice mais rápido? Um índice de um campo numérico ou de um campo de string? Então, tudo isso a gente vai discutir, tá? E a gente pode focar, dar exemplos, até usando as ferramentas também, mas não acho que o foco do curso seja um curso de GVince nem de Fader. É porque vocês fizeram o curso de GVince pela SSI de graça e estão fazendo o Fader também de graça. Tá? A ideia é mostrar para vocês que dentro do banco de dados, vocês vão conseguir fazer coisas que vocês não precisariam fazer dentro do Fader, por exemplo, ou dentro do GVince. Tá? Então, por exemplo, ao invés de eu usar um lançamento, usar um processo, eu posso usar uma trigger dentro do banco, um gatilho? Às vezes é mais fácil, né? Então não preciso... E outra coisa, tudo que vocês fazem diretamente ao banco, fazendo triggers, procedures, programação dentro de banco, por exemplo, é muito mais rápido do que um lançamento, do que um processamento que é feito pelo software, né? Então é bem mais pesado. E outra, sua aplicação não vai travar. Quem vai executar essa tarefa é o banco, e não a aplicação. Então a aplicação está trabalhando normalmente ali, a tela ali está trabalhando limpa ali, sem ter peso nenhum, e o banco que está fazendo esse tipo de operação que, teoricamente, quem deveria estar fazendo, hoje quem faz é a aplicação, tá? Então, isso aí é uma grande vantagem que a gente tem em relação a fazer um processamento dentro do Fader, um processo, um lançamento, e fazer isso dentro do banco de dados. Agora, eu consigo fazer tudo dentro do banco? Não consigo fazer tudo dentro do banco. Tem coisas que, às vezes, eu tenho que chamar um API, uma DLL, uma coisa bem específica, que não dá para fazer por uma trigger, por exemplo, né? Mas essas manipulações de dados, lançamento de registro, baixa de estoque, lançar parcela de pagamento, lançar baixa de pagamentos, tudo a gente consegue fazer via banco de dados, tá? Sem precisar criar um processamento para isso, por exemplo. Ok? Ou, às vezes eu posso usar um processo também e executar uma procedure, que é uma programação que eu fiz dentro do banco, e já vai executar toda aquela ação que eu preciso, que vai ser bem mais rápido também. Eu vejo muitas pessoas aí tendo problemas com processamentos que demoram bastante tempo para ser executado. Então, isso aí vai resolver esses problemas aí, tá? Eu vou ensinar vocês também a monitorar a atividade do SQL Server, a verificar o que está rodando no banco em tempo real,
qual a select que está sendo executada ali naquele momento, porque muitas das vezes o GVINS e o FADER gera uma tela, gera uma consulta, gera um relatório, vocês não sabem que select que eles estão executando ali. Então dá um erro, como é que você vai depurar esse erro se você não sabe o que está rodando por trás daquela tela? Porque o select ele é gerado dinamicamente, né? Então, a gente consegue fazer isso monitorando a atividade do banco, vendo todos os selects que estão sendo executados em tempo real, tá? A gente consegue fazer um dump disso aí também. Tá? Em cima desse monitoramento, a gente pode usar, inclusive, para fazer um ajuste de desempenho, né? A gente sabe que o select executou, demorou tanto tempo. Então, a gente consegue analisar o que está demorando, por exemplo, dentro de uma consulta, dentro de uma tela, dentro de um relatório, tá? A gente consegue fazer isso. Aí criar soluções de ajuste de desempenho de consultas, que seria o módulo 7, tá? O módulo 8 é a criação de triggers, né? Então, a gente tem triggers que são criadas dentro de tabelas, essas triggers, elas obedecem uma ação, então a ação pode ser, ao alterar um registro, você vai fazer tal coisa. Ao inserir um registro na tabela, você vai fazer tal coisa. Ao excluir um registro de uma tabela, você vai fazer tal coisa. Então, você consegue criar essas triggers e fazer manipulações de dados, fazer log de informações, alimentar tabelas com outros registros e por aí vai. No módulo 9, que são as criações de procedures e funções, tá? Então, o que é basicamente uma procedure e o que é basicamente uma função? Uma procedure é um procedimento, tá? Ou seja, é como se fosse um bloco de código que executa uma determinada ação e te dá uma ação ali dentro do seu programa. Então, por exemplo, eu tenho um processamento aí que lança as parcelas do financeiro. Eu coloco lá que eu tenho que pagar R$1.000 em 10 parcelas, ele já lança as 10 parcelas, calculando as datas de vencimento e tal, em uma outra tabela. Beleza. Eu posso fazer isso usando uma procedure. Eu crio uma procedure que vai receber os parâmetros de valor, número de parcela, o cliente, ou seja, os parâmetros que eu preciso para gerar as informações. E essa procedure já vai fazer todo o processamento dentro do banco, já vai gerar essas parcelas, já vai calcular as datas e fazer tudo para mim. E eu vou ter que fazer um processo lá no FADER, por exemplo, no GVINS, chamando essa procedure com os parâmetros. Pronto. Tu não está mostrando nada aí na tela, né? Oi? Tu não está mostrando nada na tela, tu só está falando, né? Tu está mostrando alguma coisa aí? Não, eu estou só com o Skype aberto. O pessoal estava achando que tá... Até porque, assim, isso aí a gente precisaria de um tempo maior, né? Uma reunião aí de um tempo maior para mim poder mostrar alguma coisa para vocês, tá? Então, assim, eu estou dando o conceito básico, o que vai ser o curso, para o pessoal entender que a ferramenta do banco, ela pode trazer muito mais produtividade para vocês do que as próprias ferramentas do FADER do GVINS, por exemplo, ou do Indev, que seja, tá? Porque você consegue fazer muitas coisas dentro do banco sem se preocupar de fazer isso dentro da tela. Porque tudo que você faz dentro do programa, vamos dizer assim, ele tem um custo maior de execução, tá? Ele tem um custo bem maior de execução. Então, ele vai ser mais lento, ele não vai ser mais seguro do que no banco. Por quê? Qual que é a vantagem de eu criar uma trigger, por exemplo, que lança as parcelas, do que eu criar, por exemplo, um processo, um lançamento, que vai fazer isso para mim? Tá? A vantagem é que mesmo se o cara inserir um registro dentro do banco de dados, na mão, naquela tabela, aquele procedimento vai ser executado. Independente se ele usou o FADER, se ele usou o GVINS, principalmente pessoas que utilizam, por exemplo, o mesmo banco para o GVINS e para o FADER, e tem algumas pessoas que estão fazendo isso, criando alguns módulos na web, né? É muito melhor essa regra de negócio estar dentro do banco, porque é o banco que vai executar essa regra de negócio, independente da linguagem que você está usando ali como front-end. Porque quem vai lançar as parcelas, por exemplo, do financeiro, seria o banco de dados, e não o GVINS ou o FADER. Então, se você faz isso dentro do FADER, depois você quer fazer um GVINS ali para fazer alguma parte ali na web, você vai ter que criar essa rotina novamente lá no GVINS.
Se você precisa mudar isso aí, mudar essa regra, ou alimentar mais uma tabela, por exemplo, tá? Se você fez no Fader e no GVince, você vai ter que alterar nas duas plataformas, atualizar os dois softwares. Se você fez no banco, você só altera no banco. Você tem que atualizar o aplicativo. Dá para entender aí o conceito do negócio? É agregar valores, entendeu? Agregar valor dentro do banco de dados. Então, basicamente, pessoal, o curso vai ser isso aí, tá? Então, nós vamos aprender um pouco sobre a linguagem do SQL, né, que é o Transact SQL. Então, a gente vai aprender lá como fazer um condicional, como fazer um while, né, um loop, um for each, ou seja, aprender a programar mesmo dentro do banco, criar triggers, procedures, né, e fazer monitoramento de performance, criação de índice, criação de tabela dentro do banco, modelo, um pouco de modelo, nós vamos ver também, né? E, então, isso aí vai ajudar, inclusive, a vocês a, no futuro, poder modelar um sistema do zero. Ah, vou modelar um sistema, estou uma tabela aqui que vai interligar com a outra, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou analisar esse registro aqui? Como é que é a ligação dele? Né? Quantas tabelas que eu vou precisar para alimentar essa informação? Então, tudo isso, além da parte prática mesmo, vai ajudar vocês conceitualmente a, no futuro, poder modelar um sistema com melhor qualidade, com maior facilidade. Nazareno. Oi. Fabrício, tirar uma dúvida. Para a criação das tabelas do SQL, tu vai usar na própria SQL, certo? Isso, dentro do Management Studio tu vai mesmo. ter que usar uma ferramenta como o Fader para gerar as tabelas, campos, porque assim, eu estou com o Endev agora, certo? Uhum. Aí a maioria também estão migrando também, assim, Fader e tal. Aí eu queria saber se tu vai trabalhar dentro do SQL ou Não, vai vou trabalhar dentro do SQL, dentro da ferramenta Management Studio. Certo. Porque eu penso assim, para você modelar um banco, você precisa desenhar ele primeiro. Tá? Nem que você tenha que criar essa estrutura depois e importar ela para o Fader ou para o GVince, né? Que o GVince e o Fader importa da SQL Server, se eu não estou falando besteira, que eu não sou especialista em nenhum dos dois, tá? Mas a ideia é que para você modelar um banco, você tem que desenhar ele dentro do banco de dados, tá? Essa modelagem que faz hoje direto do Fader, do GVince, ela não funciona muito bem, porque a gente não consegue visualmente visualizar as estruturas de tabela. Acho que o Endev faz isso, né? Não sou especialista também em Endev, mas parece que eu vi alguma coisa de modelagem dentro do Endev. Mas o certo seria você modelar o seu banco inicial, né? Ou seja, faz a modelagem visual dentro do banco de dados e depois importa isso para dentro da ferramenta que você vai trabalhar. Nem que você tem que recriar isso na ferramenta depois, mas essa primeira modelagem, ela tem que ser feita dentro do banco, tá? Certo. Então lá tem a opção de importação, entendeu? O SQL nativo não tem para recriar as tabelas. Aí tá a importância de, eu também como nunca trabalhei via assim a mão, né, do criar as tabelas, tá, dar o select. Então eu quero aprender isso já para importar lá, entendeu? Uhum. Aí lá eu já faria a integridade, essas coisas do índice, entendeu? Se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar, por exemplo, pegar um sábado agora, por exemplo, né, se o pessoal tiver disponibilidade, eu posso pegar, por exemplo, um projeto do estoque, por exemplo, do Fader, um projeto do estoque do GVince, e a gente fazer alguns exemplos dentro do banco, aí mostrando na prática, né, como que funcionaria, por exemplo, uma trigger, né, como que funcionaria uma questão do lançamento, de um processo, mas isso feito dentro do banco de dados, né, para vocês entenderem a questão de como que funciona, entendeu? Como é que esse processo seria criado lá dentro do banco. Então, a ideia é que, basicamente, vocês façam a parte de CRUD mesmo dentro do Fader do GVince.
e as regras de negócio elas fiquem dentro do banco de dados. Isso aí facilitaria demais para vocês, principalmente para quem quer fazer migração depois para um G20 da vida. Você só vai ter que criar a tela, cara, só para incluir, excluir, consultar e relatório, porque essas regras de negócio, elas já estão dentro do banco de dados. Isso te dá uma flexibilidade, uma facilidade muito grande. Amanhã, quando você quiser migrar para uma outra plataforma, um dev, o que seja, mesma coisa, você só vai ter que criar tela. Só vai ter que criar tela para inserir, consultar, excluir relatório, porque o restante, toda a regra de negócio está no banco. Isso é um facilitador. Mas a integridade, Nazana, eu já vou poder fazer dentro do banco? Tudo dentro do banco. Pai, filho, referência, eu faço tudo no banco, né? Tudo dentro do banco. Entendi. Tá? Essa é a vantagem. Tá? Essa é a vantagem. Porque, e outra, se o cara acessa o banco direto do SQL lá, no carry mesmo, e fizer um insert na mão, ele vai passar pelas mesmas regras da tela. Então, você tem um nível de segurança maior, entendeu? Que mesmo que se faça manualmente lá um insert na tabela, ele vai fazer os mesmos processos que está sendo feito dentro da tela. E amanhã, você quer trocar de linguagem, você quer trocar de ferramenta, sem problema nenhum. Criou as telas lá, o resto já está tudo dentro do banco. Toda a regra de negócio está dentro do banco. Entendi, Nazana. Esse é o ponto crucial para vocês. O Regis eu ajudei ele. O Regis está por aí ou não? Não, ele não está aí. Está Não, o né? Bob assim só. O Regis, eu cheguei a ajudar ele no projeto dele, criando algumas triggers, algumas coisas. Para ele foi assim, divisor de águas. Eu não sei se ele continuou a usar, mas para ele ia ser um divisor de águas. Por quê? Porque muitas coisas que ele fazia com lançamento e processo, ele estava fazendo via trigger e estava com a performance assim, é coisa assim, pessoal. Se você tem um lançamento ou um processo que demora aí, vamos colocar aí, sei lá, 10 minutos para rodar, eu garanto para você que no banco ele vai demorar 2, ou menos, 30 segundos, ou menos. Porque vai ser feito direto da fonte. O banco já é preparado para esse tipo de coisa, né? Ou seja, ele já é preparado para funcionar dessa forma, entendeu? Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão para a gente poder... A gente pode até marcar, viu, Jorge, no sábado, para a gente fazer uma aula teste, vamos dizer assim. O bom também é descobrir qual é o horário que fica bom para todo mundo aí, para a maioria que vai fazer o curso também. Né? Isso é uma dúvida que... Eu falo sábado porque eu imagino que sábado, depois do almoço, acho que a grande maioria pode, né? Ou não? Eu digo... Vamos ver aqui, como pessoal, quem pode? Eu digo referente ao curso propriamente dito que tu vai fazer durante a semana, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, né? Isso aí vamos ter que chegar a um consenso, mas mesmo as pessoas que, por exemplo, não puderem participar do curso online, ele vai ter o curso gravado, né? E eu posso estar tirando as dúvidas depois dessas pessoas através do Skype, através de e-mail. Então, não vejo problema em relação a... Lógico que se você participar do curso online ali, você vai poder perguntar naquele momento, né? Mas a minha ideia é pegar, por exemplo, o final da aula, os 30 últimos minutos da aula e tirar dúvida do pessoal, né? Então, isso não quer dizer que não possa ser retirada essas dúvidas para as pessoas que não puderem participar do curso naquele horário, né? Imagino que a grande maioria aí vai querer à noite, né? Depois do horário, não sei. Imagino que sim. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Pode abrir o microfone aí, pessoal.
Ô, Nazaré, Fabrício novamente, pressão no esse curso ele é do básico, vai passando no médio, avançado, e no caso eu nunca trabalhei, como te falei, né? Então, assim, Select, aquele Wile que você falou, então, assim, eu queria entender essa parte, então tu vai passar essa mesmo ou não? Como vai ser? É um avançado? A gente vai passar por todos os níveis, né? Desde a instalação, né? Desde a instalação até a parte de programação, vamos dizer assim, né? Essa parte a gente vai explicar, select, insert, update, delete, ou seja, estrutura de como é que funciona, né? Para depois a gente avançar também, né? Tá? Mas a ideia é que a gente faça isso, vamos dizer assim, a gente não consegue aprofundar muito também. A nossa carga horária aí, total do curso é de 40 horas, tá? Mas nós vamos passar assim, vou explicar tudo para vocês, em relação principalmente à parte de select, que é uma parte mais complexa, que eu imagino, que vários comandos dentro ali do select, que são importantes, né? Até a questão do condicional, a questão de agrupamento, né? Então, a gente vai focar muito nisso aí também. Na verdade, a gente deve pegar uma aula ou duas só falando sobre essa questão de estrutura, porque quando a gente vai falar de consulta, né, de índices, a gente vai estar falando diretamente de select, tá? Certo. E quando a gente for falar, por exemplo, de trigger e tal, a gente está trabalhando com update, delete e insert. Só um minutinho, pessoal. Pode falar. Tem mais alguma pergunta? Esse curso está dividido em duas partes. Eu tenho, no máximo, mais 5 minutos. Nazareno? Opa! Oi, é Jackson. Jackson. Você é usuário do Fader, G20? Sou mais usuário do G20 do que do Fader. E não sou especialista em nenhum dos dois, mas G20 eu já usei com mais frequência. Ok. Se surgir durante o curso aí alguma coisa que a gente precisa linkar aí com o Fader ou com o G20, de repente você pode fazer essa ligação, exemplificar baseado nisso também? Não só podemos, como vamos fazer isso, que a ideia é justamente essa, né? Ajudar vocês na ferramenta. Só um minutinho. Alô? Não, beleza, vou ligar para minha irmã agora. Alô, obrigado. Então, ô Jackson, a ideia é justamente essa, a gente pegar e falar para você assim, Jackson, em vez de você usar um processamento aqui que vai atualizar um estoque na tabela tal, vamos criar uma trigger. Em vez de você usar um lançamento aqui para lançar essas parcelas do financeiro, vamos fazer uma trigger, ou vamos criar uma procedure e vamos chamar essa procedure dentro do Fader, ou dentro do G20, entendeu? Entendi. A ideia justamente é essa, porque eu penso assim, Jackson, se vocês conseguirem eliminar 80% dos lançamentos e processos que vocês utilizam dentro da ferramenta do Fader G20, vocês vão ser a pessoa mais feliz do mundo. Com certeza. Se eu conseguir me livrar dos processos pré-definidos, que quase todos eu já faço não pelo Fader, nossa, já então, a ideia, o foco central é esse. Assim, eu acho que o ganho porque você imagina só, qual que é a vantagem de você usar um SQL Server ao invés de usar um MDB, um Access? Certo. É justamente o que vocês não usam. Entendeu? É justamente a criação de procedures, de triggers, de funções, ou seja, vocês têm um monte de recurso ali no banco de dados, vocês estão usando o SQL Server como se fosse um Access. É verdade. Só como repositório de dados mesmo. Só como repositório de dados. Então, assim, vocês têm uma puta ferramenta na mão, vocês conseguem fazer um monte de coisas, entendeu? E não usa porque, não, às vezes, questão de conhecimento mesmo, né? Então, assim, eu imagino que isso aí vai dar um ganho gigante. Imagina, não, eu tenho certeza que isso vai dar um ganho gigantesco para vocês. Entendeu? Hoje eu tenho um software em G20 lá, que eu fiz para minha irmã, jurídico, e eu não uso nenhum lançamento e nenhum processo dentro do software.
Na verdade, eu minto. Eu uso só um, que é para o SMS, porque o SMS já é uma coisa específica demais. Num banco não consegue acessar um URL de um site. Então, igual eu falei para vocês, tem coisa que depende de uma API, de alguma coisa externa, né? Aí você não consegue fazer diretamente no banco, mas coisas que são lançamentos de registros, atualizações de registros, isso aí o banco faz com o pé nas costas. E a vantagem é que está sendo processado direto do banco. A sua tela, ela não fica parada ali esperando aquele processo rodar. Olha a maravilha. Não, legal, legal. Obrigado. Vou negociar um fiado ali com o Jorge, vamos fazer assim. Tá joia. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Fábio, Luiz Alfredo, Sérgio. Pode fazer por chat também, pessoal, se alguém não tiver aí com o microfone, né? Tô vendo que o Ernesto tá aí também, a Ellen tá aí também, Daniel, Cláudio Porto. Cláudio Porto é especialista aí, tanto no G20 quanto no FADER, né? Claubeci, César. Também vou querer o fiado. Não, o Jorge é bom de negócio aí, viu? Ele tem dinheiro, pode cobrar até mais do Luiz ali, que ele tem dinheiro. Bom, o Cláudio está colocando o seguinte aqui. Se você quiser trocar de banco, terá problema de migração. Lembrando que uma trigger procedure mal criada pode derrubar o banco. Sou a favor da utilização, mas é necessário prestar muita atenção, fora o debug, que é complicado. Bom, Cláudio, realmente, se você hoje for trocar de banco de dados para um Oracle, por exemplo, você vai ter que recodificar, apesar das linguagens serem bastante parecidas, tá? Você não vai ter muita dor de cabeça para fazer isso, não, tá? Eu programo em Transact SQL, eu programo em PLSQL, em PSQL, eu faço programação de trigger para MySQL, Postgre, Oracle e SQL Server. São os 4 bancos que eu trabalho com linguagem. E eu falo para você que elas são bem parecidas. Uma trigger mal feita, ela não chega a derrubar o banco, né? Ela pode ocorrer dela não executar. E também ela pode fazer o seguinte: se você criar um loop infinito, aí sim ela pode dar uma instabilidade no banco, tá? Então, se a gente tem que tomar cuidado, sim, mas hoje tem recursos, por exemplo, dentro da SQL Server que não deixa isso acontecer, tá? Não deixa fazer um loop infinito dentro de uma trigger. Para isso, eu vou ensinar vocês a desabilitar uma trigger, tá? Então, às vezes, você quer fazer um teste e tal, você consegue fazer ali dentro desabilitar uma trigger e ver se o problema está na trigger ou não, tá? A ideia, pessoal, é que vocês têm que ter também, vocês têm que ter um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. Não se sobe nada para produção antes de ter testado, de ter feito os testes, ou de ter executado uma rotina para validar o que você fez, né? Então, a gente não pode simplesmente, sei lá, criar uma trigger ali no ambiente de produção e colocar para rodar naquele momento. A gente tem que ter um ambiente de desenvolvimento, né, que seja um outro banco, um outro nome dentro do mesmo servidor, tá? Mas o certo é isso. A gente nunca cria uma trigger em tempo real ali e deixa o negócio rodar. A gente tem que validar, ver se ela está funcionando antes de colocar isso no ambiente de produção. Isso não vale só para trigger, não. Isso também vale para aplicação. A gente nunca coloca uma aplicação no ar ali sem fazer os testes necessários. Ô Nazareno? Oi. Como é que fica a questão do adapta? A gente fica sem poder utilizar o adapta? Não, na verdade, o que vai acontecer? Quando você criar suas triggers, seus procedures, você vai ter que criar o seu arquivo SQL. Você vai rodar o adapta normalmente ali, e depois você roda o seu SQL lá para criar as triggers, as procedures e os objetos que você criou anteriormente no banco. Então, sim, você vai ter que sempre manter um arquivo SQL com o que você criou dentro do banco, para cada vez que você rodar o adapta, você rodar esse SQL junto. Entendi. Mas isso não invalida aí você usar o adapta, não. Mais alguma dúvida, pessoal?
Sim ou não? Eu estou dentro. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, até para vocês ficarem mais tranquilos, vamos marcar uma aula teste no sábado, pode ser? Pode, claro. Né? Vou marcar uma aula teste no sábado, a gente entra no Father, gera um estoque lá, ou no G20, pode fazer até os dois, não tem problema. Eu não vou poder assistir no sábado, mas eu tô dentro. Mas a gente grava, né? E quem não puder assistir no sábado, depois puder assistir, né? Pelo YouTube lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo lá, fazer um exemplo dentro do Father, eu peço até a ajuda de alguém aí para fazer no Father, e eu vou fazer a parte de banco e tal, e a gente faz essa troca, entendeu? Olha, vamos criar um processo aqui, ou vamos criar isso no banco, vamos criar um lançamento aqui, mas vamos criar isso no banco, entendeu? E a gente faz o negócio mais na prática ali, para vocês poderem entender melhor, mas eu garanto para vocês que vai ser um ganho bem interessante para vocês. Vai ensinar também a usar o PDI, né? Que o pessoal não... Sim, a gente pode, inclusive, dar uma relembrada ali no PDI, tem uns links também no YouTube, acho que já dei uns 2 ou 3, né, Jorge? Uns 2 ou 3 aulas sobre PDI. São 2. 2, né? E a gente pode também focar um pouco nisso aí também, tá? A gente pode pegar o sábado para isso, para a gente não atrapalhar o andamento normal do curso, tá? Ok? E eu me comprometo também a gente tirar as dúvidas, se precisar de 1 ou 2 aulas a mais, não tem problema, a gente pega no sábado, entendeu? Tirar as dúvidas do pessoal no sábado, isso aí não há problema não. 14 horas, pessoal, então. agora, pode ser sábado às 2 horas? Para mim, tudo bem. Beleza. Pessoal, eu tenho que ir mesmo agora, que eu tenho um médico daqui 40 minutos, e é bem longe de onde eu estou. Mas agradeço aí a participação de todos vocês aí, estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês aí. Valeu, obrigado. Agora aí. Pedro, obrigado. Falou, obrigado a vocês, até mais. Até mais.